do YouTube aqui que a gente está fazendo, na verdade, já tem um pedido de alguns alunos, né? E principalmente de Betina, que estava afim de fazer, já estava me pedindo já há algum tempo. Aí nós optamos por fazer. Betina é minha filha de 11 anos, ela até fez aquele quadro ali, que é de um dos livros aqui que eu tenho, né? Que é o hashtag Entre Parágrafos, né? E nesse hashtag Entre Parágrafos é exatamente um livro que tem aquela mesma imagem, e é um livro que eu procurei estabelecer um diálogo entre o Instagram, né, o que era característico do Instagram, e esse diálogo também passando pelo @HG6Alessandro, passando pelo próprio livro, passando pela própria hashtag, né, se você digitar hashtag Entre Parágrafos, você vai encontrar vários parágrafos meus, e a gente está buscando fazer esse canal nessa direção. A explicação breve do canal é o seguinte: o canal vai ter uma característica, eu estudei os Simpsons, né, eu fiz o doutorado nos Simpsons, e ao fazer o doutorado nos Simpsons me incomoda muito essa questão de falar que os Simpsons deram sorte, que os Simpsons adivinham o futuro, né, porque eu acho que não é esse o caminho. E aí o canal, é uma característica do desenho, vai ser uma característica do canal, o intertexto, ou com música, o intertexto com cinema, o intertexto com desenhos animados. Só os Simpsons, Alessandro? Não. Por exemplo, o próprio Simpsons usa o Comichão e Coçadinha, que é uma referência a Tom e Jerry. Então pode ser que eu faça referência também a outros desenhos animados. Os Simpsons usa música do Green Day, participação do Metallica, participação de várias bandas dentro do desenho animado. Vou também fazer o diálogo com essas bandas. O desenho fala também, o desenho dos Simpsons, sobre diversos políticos e crítica política. Então vai ter momentos de crítica política. Então essa pluralidade que o desenho trabalha, né, e essas intertextualidades que o desenho trabalha, eu vou trazer para dentro do canal, e o canal vai ter exatamente essa característica, beleza? Eu conto com você, o canal vai estar articulado, principalmente a escrita de redação, né, e redação para Enem, demais vestibulares e concurso público, e eu vou usando essas questões para tentar trabalhar a redação, beleza? Pode vir comigo aí que o canal vai ser bacana. Não adivinham o futuro. Beleza, galera? Então, os Simpsons não adivinham o futuro. Essa é a primeira questão que a gente vai ter que pensar aí, porque de fato eles não adivinham o futuro nenhum. Então essa ideia de que os Simpsons adivinhou a questão dos gafanhotos, essa ideia que os Simpsons adivinhou a passagem do Trump, essa ideia que os Simpsons está falando agora até que talvez o Trump pode morrer, né, com essa série de problemas. Então os Simpsons não adivinham o futuro. Ô Alessandro, então os Simpsons não adivinham o futuro? O que acontece? Eu tenho até medo de ver, né? Já teve aluno meu que falou assim: velho, eu tenho medo de ver os Simpsons, porque os Simpsons propõem algumas coisas e daqui a pouco aquela coisa acontece, né? E aí eu fico até com receio de ver o desenho, né? Os desenhos não adivinham o futuro. O que acontece, na verdade, e isso tem no livro Simpsons e a Ciência, inclusive está aqui atrás, é que existe uma preocupação científica com a produção dos Simpsons muito grande. E aí, num episódio ali de 10 minutos, ou um pouco mais de 10 minutos, né, tirando os intervalos, os Simpsons acaba tendo roteiristas que são roteiristas intelectuais especializados ou em química, ou em física, ou em robótica, ou em história, ou em política, ou em geografia. E esses especialistas, eles fazem o que a gente chama de xistes, né? Que são cada trechos ali do desenho dos Simpsons, com um detalhamento muito grande. E nesse detalhamento eles podem, por exemplo, antecipar uma pesquisa científica. Pode ter uma pesquisa científica sobre, por exemplo, movimentos neonazistas no Brasil. E essa pesquisa indicar que os movimentos neonazistas no Brasil estão crescendo de forma absurda. O que os Simpsons vai fazer se eles fizerem um episódio sobre o Brasil, então? Eles vão colocar vários grupos neonazistas adorando, por exemplo, coisas vinculadas a Hitler e coisa parecida. Quando aquilo acontecer, logicamente, vai ser na Avenida Paulista, por exemplo, ou alguma região do Rio de Janeiro, mais famosa do Rio de Janeiro. Quando aquilo acontecer no episódio, que o episódio vai mostrar esses grupos neonazistas, a impressão que você terá, por isso que eu falo que até uma impressão de visualização do futuro, a impressão que você vai ter que os Simpsons adivinhou alguma coisa. Os Simpsons não adivinham nada. Os Simpsons, na verdade, existe uma base científica por trás do desenho que acaba despertando vários trabalhos científicos, inclusive o meu, que fiz doutorado nos Simpsons lá. Fui desperto exatamente por esse vínculo dos Simpsons com a ciência. Então, o que existe
São roteiristas muito bem especializados e intelectuais por trás do desenho. E essa ideia de pensar por trás do desenho, de pensar por trás da música, de pensar por trás do cinema, de pensar por trás ali para tentar descortinar essa questão, que é uma das características do nosso canal. Então se inscreve aí, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um episódio dos Simpsons, mostrar que o Simpsons não adivinhou, por exemplo, a simulação de Neymar. E eu vou mostrar esse episódio e mostrar para vocês logo depois que você se inscrever e como é que, na verdade, você pode usar isso na redação do Enem para diversos temas. Beleza? Tamo junto. Galera, então, por que usar os Simpsons na redação do Enem? Alessandro, você vai usar na redação do Enem os Simpsons pelo seu gosto pessoal? Não. Alessandro, você vai usar os Simpsons só porque você estudou os Simpsons e tal? Você disse que estudou, se graduou com os Simpsons aí, tem livro sobre os Simpsons? Também não. Você vai usar os Simpsons na redação do Enem porque desde 1987... o desenho está no ar. E desde 1991, ele está presente no Brasil e no cotidiano dos brasileiros. Gostam do desenho ou não? Já passou na Rede Globo de televisão, já passou na Rede Bandeirantes, já passou no SBT. O desenho é utilizado em canais fechados. Atualmente, muita gente tem espaço, tem o desenho com a Fox. O desenho já virou personagens de brincadeira, né? Alguns bonequinhos de brincadeira que vocês até viram na minha biblioteca. O desenho já virou estudo científico. Então, é um desenho, o desenho já versou sobre o Brasil em 2 episódios. Um chama o Feitiço de Lisa, de 2002, o outro chama-se Você Não Pode Viver como um Árbitro. Então é por isso que o desenho pode ser utilizado na redação do Enem no item 3, que é exatamente o item da redação do Enem, onde você vai dar exemplos e tal, que tem notoriedade, que tem significado, né, que tem relevância. E os Simpsons têm relevância. Gostem ou não gostem dos Simpsons, os Simpsons têm uma relevância muito grande, inclusive vinculada ao conhecimento científico. Então, os Simpsons é uma produção cultural, tudo bem que é americanizada, dos Estados Unidos e tal, que tem crítica, com ironia, com sátira, que é muito possível de você utilizar na redação do Enem. Por isso que eu estou dando a aula hoje, né, e estou pensando de como você utilizaria os Simpsons na redação do Enem. Essa é a perspectiva da aula de hoje, beleza? Aí a gente vai agora pensar exatamente o episódio que inclusive está sendo transmitido aí, né, na televisão e no meu cenário aí, com a televisão que é um dos símbolos dos Simpsons também, lidar com a televisão. Tem um episódio que chama Margem na Internet, que é bem legal, mas você não precisa viver como um árbitro, né? Que é exatamente quando o Homer Simpson vai ser um árbitro de futebol, e ao ser um árbitro de futebol, vai ter um pênalti no personagem, que seria uma representação do Neymar. E nesse personagem, que seria uma representação do Neymar, o personagem acaba simulando um pênalti, é um personagem que mente, né? Então já é colocado o brasileiro como alguém de simulação, como alguém que busca aquela ideia do jeitinho brasileiro. E aquelas simulações do jeitinho brasileiro são simulações da enganação. O brasileiro é visto no estrangeiro, e atualmente com a pandemia de coronavírus muito mal visto, como alguém que não respeita a ciência, como alguém que simula, como alguém que mente, como alguém que engana. Então aquela perspectiva do jeitinho brasileiro lá do Roberto da Mata, que mais à frente a gente pode até discutir, aquela perspectiva do jeitinho brasileiro, ela é mostrada no desenho. Além do próprio desenho mostrar essa corrupção, que é uma corrupção da enganação do personagem mesmo, que é um personagem que simbolizaria o Neymar, jogador de futebol, futebolista, e além disso, a própria corrupção na construção dos estádios, a corrupção da arbitragem, né? Os Simpsons colocam tudo isso sob interrogação. Então as pessoas falam, mas e no episódio, Alessandro, quem é que ganha a Copa? Quem ganha a Copa é a Alemanha, vai vencer o Brasil de 2-0. Mas na realidade, quem é que vai vencer mesmo a Copa do Mundo? Também a Alemanha. Só que ganhou do Brasil na semifinal de 7-1. O Simpsons foi até legal, porque até colocou o Brasil num patamar um pouco melhor. Teve a simulação de Neymar, né? E quando o Neymar machucou na Copa, as pessoas dos Simpsons adivinharam o futuro. Aí vieram com aquele mesmo discurso que eu acabei de tentar, estão tentando bater nele. Os Simpsons adivinham o futuro. Não, quem é que não sabe que Neymar simula? Quem é que não sabe que simulação é uma característica do próprio brasileiro? Quem é que não sabe que até os treinadores de Neymar já chegaram a chamar ele de mal educado, de uma pessoa que seria, o René Simões falou que o Neymar seria um perigo para a sociedade, que o Neymar seria até um monstro. Exatamente porque ele brigava com o treinador, não respeitava a hierarquia. Então, não respeitar a hierarquia, simular, são características do brasileiro, que estão presentes no episódio. Então, quando o vaidoso Neymar simula, né, no episódio, no momento da simulação do Neymar, no episódio que o Neymar cai, o Homer Simpson não vai dar realmente inclusive está sendo passado e transmitido aqui agora. O Homer Simpson não vai dar o crédito para o Neymar, não vai dar o pênalti. Tudo bem que no episódio o Neymar morre, né? Chega um nível que ele morre. Mas veja como é grave, né? Neymar sai de campo e chega um momento que o Neymar até morre no próprio episódio.
e o Homer não dá o pênalti, né? Então, esse episódio, além de mostrar essa questão do simulacro, ele mostra também corrupção na América Latina. Mas qual pessoa que é estudioso de política que não sabe sobre corrupção na América Latina? Qual pessoa que é estudioso de política que não sabe sobre esse jeitinho brasileiro, sobre essas características do brasileiro da simulação? Todas as pessoas que estudam política, e é lógico que os roteiristas do episódio também estudaram nesse aspecto, sabem que podem projetar esse tipo de situação sem muita dificuldade, porque vão acertar. Aí vai falar, não, os Simpsons previram o futuro. É o que chama de efeito de previsão, né? Os Simpsons teria esse efeito de previsão, mas esse efeito de previsão ele é baseado no conhecimento científico. Ele é baseado na ideia de se estudar cada um dos países, especialista em cada um dos países, né? Saber o que as pessoas querem. Então, o fracasso do Brasil da Copa do Mundo de 2014, que foi um fracasso na própria Copa do Mundo de 2014, do famoso 7-1, do fatídico 7-1, e um fracasso posterior, né? Ronaldo Fenômeno falou que não se faz o país com escolas e hospitais, e nós estamos vendo com a pandemia de coronavírus, e com a falta de educação de boa parte dos brasileiros, infelizmente, sem usar máscara, sem usar álcool em gel, nós estamos vendo o desastre que é, né? Atualmente aí, eu estou falando aqui para vocês aqui no canal, aqui em 2020, né? E aí eu estou falando aqui em junho de 2020, nós temos aí mais de 51 mil mortos por coronavírus. Mas isso é reflexo de quê? Isso é reflexo exatamente da má formação educacional, isso é reflexo exatamente do fato de que no próprio Brasil você tem uma série de problemas estruturais, isso é reflexo do brasileiro que não respeita a hierarquia, isso é reflexo de um monte de problemas que se tem no Brasil, que são problemas gravíssimos e estruturais, beleza? Logo em seguida, vou estar falando para vocês aí como que você utilizaria aspectos desse episódio para conseguir desenvolver na própria redação, ok? Então, a primeira forma de utilizar os Simpsons, ela pode começar com a ideia de magnatas de mídia. Tem um historiador que chama Peter Burke, no livro História Social da Mídia, que ele vai dizer que o Rupert Murdoch, que é o produtor dos Simpsons, dono da Ford, o empresário que investiu no Matt Groening e que comanda os direitos dos Simpsons pela Fox, ele é um magnata de mídia. E você sabe que os magnatas de mídia, eles conseguem ter uma influência na sociedade muito grande. Então, essa capacidade de influência a nível de globalidade, né, que é o conceito lá dos direitos humanos, os Simpsons têm uma força muito grande exatamente por causa do magnata de mídia, que é o Rupert Murdoch, que controla boa parte dos meios de comunicação. E ele controla boa parte dos meios de comunicação de empresas sensacionalistas, que nos Estados Unidos são chamadas de empresas amarelas. Que é exatamente essa empresa que causa esse sensacionalismo usando sempre de violência, usando de problemas associados à corrupção, usando de problemas cotidianos, para fazer com que seus jornais ganhem muita repercussão. E os Simpsons têm essa característica. Então, se você fosse trabalhar com imperialismo, por exemplo, dentro da redação, um próprio exemplo de imperialismo americano, além da própria Disney, do Walt Disney, é do Rupert Murdoch com a Fox e com os Simpsons. Então você poderia citar o Pato Donald, por exemplo, e essa ideia de como que isso pode impactar nas crianças, e os Simpsons, de como os Simpsons podem impactar no cotidiano das pessoas. Eu, por exemplo, de vez em quando, alguns alunos aí, o próprio Ativo, que é um dos meus alunos, me chama de Homer, né? Porque cria uma identidade, né? Eu sou obeso, tomo cerveja, né? No meu caso, só talvez a diferença é que eu seja professor, mas cria essa identidade com os Simpsons. Essa é a primeira questão. A segunda questão que você pode utilizar os Simpsons é a vinheta. Todo mundo repara que a vinheta dos Simpsons, o início, a introdução dos Simpsons, que inclusive nós utilizamos aqui também, é uma introdução ao coronavírus. É uma introdução muito associada, né, às questões associadas ao capitalismo. Ao capitalismo e aos riscos que o capitalismo traz. Então é aquela vida agitada, é aquela vida cotidiana, é aquela correria familiar, onde as pessoas ficam dependentes das informações que vêm pela televisão. Então, essa própria ideia, essa dependência dos meios de comunicação, né, que o homem tem dos meios de comunicação, principalmente o personagem Homer, é um personagem famoso e dependente dos meios de comunicação, e esse vínculo do capitalismo, essa dinâmica do capitalismo, dessa velocidade, dessa busca por dinheiro de forma incessante, é colocada nos Simpsons como uma referência, que inclusive o próprio Homer trabalha na usina nuclear, e com as suas trapalhadas ele coloca em risco toda a comunidade de Springfield, né, que é uma das formas que os Simpsons têm de criticar esse ambiente urbanizado, esse ambiente citadino.
isso também poderia ser utilizado. Então você poderia usar a ideia de globalidade, inclusive os Simpsons viajam para vários países, essa ideia do magnata de mídia. Você pode usar essa dinâmica do capitalismo, essa velocidade da sociedade capitalista, que, como diria o Bauman, é uma sociedade fluida, uma sociedade líquida, que os Simpsons representam essa liquidez, né? O próprio Matt Groening, em pessoa, ele é alguém que diz que tem influência dos anos 60, quando os estados nacionais entram em crise e a sociedade de consumo, né, que o Milton Santos chama de fundamentalismo no mercado, impera. Esse fundamentalismo de mercado, essa sociedade de consumo, essa sociedade de compra, é essa sociedade que é criticada nos Simpsons e que é transmitido para grande parte dos países do mundo, a maior parte dos países do mundo, e agora com a tecnologia digital, quase todas as pessoas do mundo, sendo fãs ou não do episódio, sabe o que você está se referindo quando você fizer menção aos Simpsons. Então você tem dois pontos possíveis. Qual seria o outro ponto possível? É a imagem de Brasil, né? É como que os Simpsons representam o Brasil. No episódio Feitiço de Lisa, que é o da minha tese de doutorado, representa o Brasil como também um país que quer enganar os outros, né? E por querer enganar os outros, e desprezado pelos americanos, né? Eu lembro que na viagem até o Bart pergunta como é que é no Brasil, que língua que é falada no Brasil, e eles até brincam com isso. O Homer tem um livro, Como Pilhar o Brasil, Como Ganhar Dinheiro com o Brasil. E aí quando eles chegam no Brasil, o Brasil é o país do sequestro, o Homer é sequestrado, o Brasil é o país das favelas coloridas para enganar os turistas, o Brasil é o país da roubalheira, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil é o país do que as pessoas não se importam muito com o país, o Brasil é o país da sexualidade, com o desenho do Telemelões, onde tem uma personagem que seria a representação da Xuxa, indicando com seus seios para a direita, com seus seios para a esquerda. Então veja bem, caiu lá uma redação sobre sexualização da infância. Você poderia utilizar os Simpsons? Sim, inclusive fazendo um diálogo com o próprio show da Xuxa, que é o que os Simpsons critica, exatamente essa perspectiva de sexualização da infância. Caiu uma redação sobre corrupção no Brasil. Você pode mostrar os Simpsons e mostrar como é que os Simpsons mostram essa corrupção no Brasil? Sim. Inclusive com esse episódio de 2002, o Feitiço de Lisa. Episódio que foi proibido pelo Fernando Henrique Cardoso em 2002 e pela Rio Tour, empresa de turismo. Então, o próprio governo brasileiro, né, e a própria empresa brasileira de turismo proibiram o episódio, haja visto como que o episódio poderia impactar as pessoas, que poderiam falar, pô, o Brasil é assim mesmo, mas poderiam falar assim, nossa, como é que está sendo visto o Brasil no estrangeiro. É lógico que é de forma sátira, com sátira, com ironia, né, de forma satírica, com ironia, mas você tem um episódio aí que detona o Brasil, ou que mostra problemas, de fato, boa parte deles acontece no Brasil. É lógico que no desenho você vai ampliar esse problema, né? O desenho também mostra problemas na Amazônia, de como que boa parte dos sequestros você leva para a Amazônia. Tem um momento até que o Bart é engolido pela boiuna, né, que a gente chama de cobra grande, que tem lá no livro do Raul Bopp, no modernista Raul Bopp, do Cobra Norato, né? E mesmo assim o Bart ainda dança o carnaval, ou seja, como que o brasileiro nem está associado a esses perigos e como que existe a Amazônia como lugar para tráfico, como lugar para sequestro, como lugar para bandidagem, né? Que é como é demonstrado no episódio ali dos Simpsons. Então é um episódio que mostra vários aspectos no Brasil. Por exemplo, se caiu uma redação sobre turismo, né? Turismo no Brasil. Eu posso citar o episódio dos Simpsons? Acho que você deveria, né? Porque é um episódio que vai mostrar a própria Rio Tour, que é uma empresa de turismo, tentou proibir o episódio. Fora que a visão que é representada no episódio do estrangeiro é uma visão de que o Brasil é só ali, o Rio de Janeiro, né? O Brasil é só ali, o Cristo Redentor, né? O próprio Simpsons quer subir no bondinho, aí o Homer cai, né? E ele tem a síndrome de Estocolmo lá, que ele gosta de sequestradores. Então acaba sendo um episódio que mostra realidades e perversidades do Brasil que de fato elas existem. Então vários problemas do Brasil foram demonstrados no episódio. E como o episódio foi de grande repercussão e ainda proibido, inclusive até culminou com minha tese de doutorado, então a possibilidade de você utilizar esse episódio para vários temas ela é gigante. Se for violência, você consegue usar esse episódio? Sim. Se for turismo no Brasil, você consegue usar o episódio? Sim. Se for sobre imagem do Brasil, de como que o Brasil é representado no estrangeiro, você consegue usar esse episódio? Sim. Se for sobre o carnaval e como é que o carnaval é representado, você consegue usar essa ideia do carnaval no episódio? Sim. Se for sobre essa questão da sexualização da infância, né, da adultização, você consegue usar o episódio também. E se for sobre ganhar lucro, fazendo críticas ao Brasil, projetando imagens negativas do Brasil, você usa esse episódio também. Se for sobre magnatas de mídia, a influência dos meios de comunicação sobre as pessoas, dá para usar o episódio? Também dá.
Então, o episódio pode ser utilizado para 1000 temas de redação diferentes. O outro que é o foco da aula de hoje, exatamente que é aquele de viver como um árbitro de 2014, né? Você não pode viver como um árbitro lá de 2014, é outro episódio também bem emblemático, como eu já até frisei, que mostra lá a coisa do jeitinho brasileiro, mostra a questão da corrupção, mostra a questão da simulação, mostra a questão da criminalidade na América Latina, mostra a questão do mau uso da Copa de 2014 pelo Brasil. Aí você vai dizer, os Simpsons adivinharam que o Brasil depois ia passar por uma grave crise. Não, eles não adivinharam. Aquilo já estava claro para qualquer pessoa que estuda política ou que tem uma visão razoável da sociedade brasileira, já estava claro que boa parte do dinheiro que vinha da Copa para o Brasil ele ficaria no bolso de alguém e provavelmente não seria investido em hospitais e em escolas. Então, se for sobre a crise da educação brasileira, dá para mostrar essa crise da educação brasileira, inclusive talvez até começando com a frase do Ronaldo Fenômeno, que o Brasil não se faz com escolas e hospitais, dá. Então, nesse aspecto, o desenho pode ser utilizado para várias questões associadas à redação, e vários trechos do desenho podem ser utilizados a várias questões associadas à redação. O que a gente vai ver agora no canal? No canal agora, se inscreve aí, ó, dá uma olhada aí para baixo e se inscreve aí, a gente vai ver na prática a redação sendo feita com o uso dos Simpsons. Eu vou fazer um parágrafo para vocês agora, vocês vão ver esse parágrafo aqui, vou discutir esse parágrafo e vocês depois seguem lá, o @hg6alessandro, que vocês vão ter a redação completa com o uso dos Simpsons como referência para uma redação do Enem, beleza? Então a gente tem um parágrafo aqui no canal que eu vou fazer daqui a pouco e vou mostrar para vocês, e vocês vão ter a redação completa no meu Instagram, beleza? Abraço aí, até mais. Galera, então, beleza? Aí a galera do canal e o hashtag entre parágrafos, vocês puderem acompanhar. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu fiz uma redação completa, só que aqui eu coloquei só uma introdução para depois vocês irem lá no @hg6alessandro. Então você pode ir lá no @hg6alessandro, que é no Instagram, e lá vai estar a redação completa daqui a alguns dias, 1 ou 2 dias, só para me ver como é que é essa questão da repercussão, beleza? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui uma redação toda baseada nos Simpsons. Como eu estudo os Simpsons e tal, eu quis começar o canal até homenageando mesmo os meus estudos. Aí tá lá assim, no episódio Marge na Internet, transmitido em 2007, da série animada Os Simpsons, a personagem Marge Simpson, mãe da família, percebe em uma reunião da escola dos filhos a necessidade de usar a internet. Então aqui você tem a Marge, né? Acho que todo mundo sabe que a Marge é a mamãe Simpsons, e a mãe Simpsons tem a necessidade de usar a internet. Inclusive no episódio, para quem assistiu Marge na Internet, é um episódio interessante, ela tem que usar a internet e ela tem dificuldade. Inclusive dificuldade até com o próprio uso do e-mail, né? E aí ela é ridicularizada na reunião de pais, e aí ela vai adentrar na internet. Aí eu coloquei, após seu ingresso no cyberespaço, de maneira similar à realidade de milhares de pessoas. Isso é muito importante. Quando eu coloco aqui, ó, de maneira similar à realidade de milhares de pessoas, então eu estou nesse momento fazendo uma coisa muito importante, que é trazendo da ficção, né, que aqui eu coloquei a ficção semelhante ao que foi feito com Black Mirror, por exemplo, para a realidade, né? Então eu trouxe a personagem para a realidade, porque a realidade também de várias pessoas, que a gente chama da geração dos anos 60, geração dos anos 80, é uma realidade muito difícil com o contato com a internet. E como essas pessoas geralmente são pais ou são avós, eles têm essa barreira digital. E eu coloquei de maneira similar a realidade de milhares de pessoas. Então eu já trouxe para a realidade. Eu trabalhei com ficção e aqui eu já trabalho diretamente com realidade. Então aí você já tem realidade e ficção para e passo a passo aí, um com o outro na introdução. É possível fazer isso, Alessandro? Usar uma ficção, usar um personagem de ficção, nesse caso a Marge, poderia ser personagem de um livro, como eu brinquei aí no Rios, aí da questão do Jeca Tatu, né? Então poderia ser qualquer outro tipo de personagem. Eu trouxe dos Simpsons, então toda a minha redação vai ser baseado nessa perspectiva, dessa dificuldade de uso da internet. E isso vai ter que vir para o final do texto também.
Vocês vão ver quando vocês tiverem o texto completo, que no final do texto também eu volto na questão dos Simpsons, né? E eu volto na questão dessa disfunção que existe na família, né? Então essa é uma questão bem relevante. Beleza. Aí tá lá assim, ela fica viciada em jogos eletrônicos e tem muitas dificuldades em seu cotidiano familiar. Então aqui eu já estou falando dos vícios aos jogos eletrônicos, muito comum na realidade de muita gente, e neste caso da Marge. Né? Quem assistiu o episódio, inclusive, ela vai ter que derrotar um inimigo, e o inimigo depois ela vai descobrir que é o Bart, né? Que é o seu próprio filho. Aí tá lá, essa proposição também ocorre no Brasil, isso é bem importante, eu trouxe para a realidade agora do Brasil. Então agora nesse momento aqui eu estou trazendo para a realidade brasileira. Então além de eu trazer para a realidade, eu ainda trago para o Brasil. Isso é bem importante que vocês fiquem atentos a isso. Porque para além de trazer para a realidade, é importante que você, já com o desenho americano, né, eu coloquei lá com o desenho americano, que você traga o desenho americano para o Brasil, né? E lembrando, Alessandro, os Simpsons têm essa relevância? Ou é só uma questão de gosto pessoal seu? Não, os Simpsons têm relevância. Os Simpsons têm mais de 30 anos. Na televisão, ele é de 1987 e desde 1991 ele é apresentado no Brasil em várias emissoras de televisão, como Globo, né? Ele foi apresentado durante muitos anos, Bandeirantes, SBT. Então você teve várias transmissões, além dos canais fechados, né? Dos canais fechados e da própria Fox. Então os Simpsons é algo de grande relevância, então você não pode usar qualquer coisa pelo seu gosto pessoal. Você tem que usar algo que é relevante, é muito estudado. Então, essa proposição também ocorre no Brasil, lugar em que o uso indevido e exagerado dos meios de comunicação digital desafia os direitos humanos e as leis constitucionais. Aqui também bem importante, trabalhar com a questão dos direitos humanos e trabalhar com a questão das leis constitucionais, do respeito às leis, que é os dois pontos que eu vou trabalhar na minha enumeração do texto. Quando eu colocar lá, vou sempre trabalhar com essa questão de direitos humanos e com essa questão de princípios constitucionais. Logo, é imprescindível, termo também importante ser utilizado na introdução, analisar aspectos que fazem dessa realidade uma problemática que corrobora para o agravamento de... Aí aqui você coloca o problema, né? E aí o problema, você repara que essa redação ela vale para quase todos os temas. Então, quase todos os temas, você poderia vir com essa mesma introdução. Inclusive, você vai ver na minha redação que se você pega esse modelo servirá para vários temas diferentes. Aí você coloca o problema 1, coloca o problema 2, e aí você vai desenvolver o problema 1 e o problema 2 associado aos direitos humanos ou associado às leis constitucionais, beleza? Então, essa que é a ideia. Espero que vocês vão lá no @HG6Alessandro e indo no @HG6Alessandro vocês tenham contato com as questões associadas ao final do texto aí e a redação completa para vocês, beleza? Pode seguir o hashtag Entre Parágrafos, que eu vou sempre fazer esses intertextos aqui, ou com desenho animado, ou com filme, ou com questões da atualidade, como futebol, muito similar ao que acontece com os Simpsons. Inclusive, nesse episódio, para quem gosta, aparece o Ronaldo, né? O Ronaldo aí, ele aparece nesse episódio, e a própria Lisa, ela quer ser uma jogadora de futebol. Episódio que inclusive poderia ser utilizado de várias outras formas em relação ao Brasil, como eu já falei nessa própria aula ou discussão inaugural aí do canal, beleza? Abraço aí pra todo mundo, sigam o canal aí, segue o hashtag Entre Parágrafos aí que vai ter muita coisa bacana aí nesse percurso, beleza? Valeu!